O sangramento na região do cérebro e o sangramento até mais importante. Foi submetido uma ressonância magnética que comprovou o sangramento e discutido com a equipe médica, com o Dr. Rogério Tuma, o Dr. Suzuki, o Dr. Marcos Estava, se optou por um procedimento cirúrgico. Então, durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui nessa unidade, foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma do sangramento do cérebro. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação aí nos próximos dias. Perguntas? Meu nome é Fábio Menegatti, da Record. O senhor poderia explicar melhor quanto tempo durou o procedimento? Essa hemorragia, necessariamente, ela foi em qual região? Ela foi no cérebro? Foi numa parte mais exterior? Para que nós possamos ter mais melhor. Obrigado. Não está chegando? Não ficou longo, você tá bom aí? Em torno de 2 horas. Tá bom? O sangramento Tá, está muito situado lento. entre o cérebro e a mente, embaixo da membrana chamada dura máter. Foi um sangramento espontâneo e tardio. O sangramento estava situado entre o cérebro e a membrana meníngea, chamada dura máter. Ele comprimiu o cérebro, ele foi removido, o cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas. Tá, os filhos da puta que fazem isso. É muita falta de respeito isso. Oi, bom dia, Vitória, do Estadão. Queria saber se existe essa região tem relação com algum tipo de possível problema. Tem associação com a fala, com o movimento? Isso pode gerar algum problema depois? Não, nada. A gente tem alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. Então ele está estável, conversando normalmente, se alimentando. E quais condições que o presidente chegou na cirurgia? Ele estava consciente? Consciente. Nós fomos pegar no aeroporto. A doutora Ana pode até te falar, ela trouxe o presidente assim que ele chegou, ele tem até no avião, o presidente consciente estava em pé, inclusive. Eu acompanhei o presidente desde a saída do palácio, fizemos os exames no Hospital Sírio de Brasília, decidimos em conjunto transferir para o Sírio de São Paulo. Durante todo o percurso de ambulância, quanto do percurso aéreo, o presidente esteve lúcido, orientado, conversando, da mesma forma como se encontra agora, lúcido, orientado, conversando comigo. Esse hematoma tem relação com a queda anterior? Rogério. Tem. Ele teve a queda, na queda ele fez uma contusão cerebral e ele fez a coleção dos 2 lados. Depois essa coleção absorveu, mas enquanto a dura, as fibras da dura não colam, acaba tendo trapéculas de vasos pequenininhos, venosos, que ligam uma folha da meninge à outra. E aí quando, na fase de absorção, às vezes fica mais liquefeito o sangramento e ele acaba absorvendo mais água e estira o vasozinho e pode ter um sangramento tardio. Isso pode acontecer meses depois. Ele já tinha absorvido o primeiro sangramento e aí acabou tendo um segundo, mas é tudo provavelmente consequente à queda. Michele de Mello, né? Por esse motivo que o presidente estava liberado pela equipe médica, tem uma atividade normal, mas em observação e programação de realizar os exames que ele ia realizar de qualquer semana que vem, exame de rotina. Michele de Mello, da RT TV aqui, justamente eu queria seguir nesse assunto, se esse tipo de hematoma, de situação, se é comum para pessoas que passaram pelo tipo de procedimento cirúrgico que o presidente passou depois da queda do 19 de outubro,
E se agora vai haver algum tipo de outros cuidados específicos que ele vai ter que ter nesses próximos dias, qual que é a expectativa em relação à recuperação do presidente nesses próximos dias? Obrigado. Restrições? Esse é um tipo de complicação comum, pode acontecer, principalmente em pessoas de maior idade. E o que acontece é que a pessoa tem a queda, às vezes ela nem lembra e o hematoma pode aparecer meses depois. Como o presidente vem acompanhar, quer dizer, a gente fez exames de rotina, nós conseguimos ver a evolução toda do hematoma sendo diminuído e depois, quando ele começou a ter a queixa de dor de cabeça ontem, ele acabou repetindo a tomografia e a gente pôde comparar com o exame anterior e percebeu que o hematoma aumentou. Mas o que chama atenção é que às vezes as pessoas caem, batem a cabeça, esquecem desse evento e depois de algumas semanas ou até meses muda o comportamento, ficam fracas de um lado e o que está acontecendo é que o sangramento está comprimindo o cérebro. Por favor, Renato Biasi, TV Globo, eu queria que você explicasse, confirmasse se o processo cirúrgico foi uma craniotomia mesmo, se puder explicar didaticamente como é que é esse processo, retirada do osso, recolocação, e também uma previsão de alta, restabelecimento do presidente. O nome técnico desse procedimento chama-se trepanação, traduzindo uma pequena perfuração no crânio, são orifícios pequenos, por onde são introduzidos, no caso, um único dreno, um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia, não é uma abertura, uma violação do crânio importante, e cursa geralmente uma cicatrização espontânea dessa abertura, sem necessidade de nenhuma outra intervenção futura para fechamento, algo relativamente comum em neurocirurgia. Como é correto falar em craniotomia? Termo técnico é trepanação. Craniotomia não. Craniotomia não é que esteja errado, é que geralmente a gente usa esse termo para aberturas maiores. Doutores, bom dia. Doutora Ana, bom dia. Antônio Timóteo, repórter da revista Exame. Eu queria entender qual o prazo que o presidente deve ficar internado, por quantos dias deve ficar em observação, e gostaria de saber quem o acompanha. A primeira-dama, alguns ministros, assessores, quem está com o presidente? Não tem visitantes. A primeira-dama acompanhou desde Brasília até aqui. É a única acompanhante. E o tempo de internação, se tudo correr bem, como está correndo, né, ele deve retornar a Brasília no começo da semana. Próxima semana. Provavelmente. Tudo depende dessa evolução. Então, um dia mais, um dia menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem. Oi, bom dia, Carolina do Estadão. Eu só queria entender se ele tem sintoma, além da dor de cabeça, dor de cabeça, como é que estava isso nos últimos dias? Ele começou a sentir, ele começou a ficar meio mal-estar, estava meio gripal, se achou até que fosse, né, um quadro menos importante, evidentemente. Ninguém esperava um quadro que estava um pouco congesto, um estado meio gripal, né? Mas mesmo assim, como ele teve, obviamente, a queda, e como ele continuava em acompanhamento médico, nós estamos realizar todos os exames, tomografia, ressonância, imediatamente. Oi, tudo bem? Arthur Guimarães aqui da Folha. Só uma coisa, internado até segunda-feira, né? Não tem prazo. Provavelmente, ele está alguns dias no hospital, terá alta e retorna para o paciente.